Olá, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós. Espero que vocês estejam bem. Estamos com muita saudade de vocês neste período de isolamento social, onde muitos de nós não podemos nos ver. É um período que precisamos passar, precisamos respeitar, e esse tem sido o método mais eficaz para diminuir a contaminação. É ficarmos isolados, infelizmente, é ficarmos isolados. Mas quando essa pandemia passar, estaremos juntos novamente, se Deus quiser. Não vejo a hora disso acontecer, já estou ansioso por isso, de poder estar contigo, de poder estar junto de ti, junto da igreja amada, que tanto nos faz falta. Mas enquanto não podemos estar juntos, a gente ora, a gente busca a presença do Senhor, a gente ouve as mensagens que estão sendo gravadas e estão enriquecendo o nosso coração, e a gente aproveita para estar um tempo a mais com Deus, que Ele permitiu que a gente passasse. E graças a Deus que o Senhor tem nos dado essa condição também. Se a gente não pode estar junto, a gente pode orar uns pelos outros. A gente pode ligar uns para os outros, ligar por aqueles que já faz um tempo que não está na igreja, dar um alô, orar com eles e orientá-los, ou dar uma palavra de ânimo, que é isso que Deus quer de nós, que a gente continue sendo igreja, mesmo longe, que a gente continue nos importando uns com os outros, que a gente continue nos abraçando de uma maneira diferente, quando a gente liga, quando a gente fala, quando a gente ora, a gente está mais junto, e Deus está vendo o nosso coração, o nosso desejo de estar junto de uma maneira diferente, orando à distância, intercedendo uns pelos outros à distância. Queria deixar para nós uma palavra que se encontra no livro de Josué, no capítulo 1 e o verso 9. Vou usar uma Bíblia mais atualizada, está na versão do século 21, que diz assim: Não te ordenei isto? Esforça-te e ser corajoso. Não tenhas medo, nem te assuste, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué recebeu uma notícia muito triste da parte de Deus. Deus disse para ele: Moisés, meu servo, é morto. Além disso, Deus dá uma outra ordem para Josué. No versículo 2, ele vai dizendo assim: Prepara-te agora, atravessa esse Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dei a Israel. Com certeza Josué teve medo. Deus falou para Josué ser corajoso 3 vezes nesses versículos que nós lemos aqui, do versículo 1 ao versículo 9. Ele falou com Josué 3 vezes para ele ser corajoso. No versículo 6 ele disse: Esforça-te e ser corajoso. No versículo 7 ele diz: Apenas esforça-te e ser corajoso. No versículo 9 ele diz novamente: Esforça-te e ser corajoso. Eles teriam que atravessar o Jordão e conquistar a terra, guerreando. E Canaã não estava vazia. Havia um povo forte lá. Era uma grande situação que Josué teria que enfrentar, e ele teve medo. No relatório dos espias, quando eles voltaram de espiar a terra, lá em Números, capítulo 14, o verso 9, Josué vai dar o seu relato, e ele diz assim
para o povo, para Moisés e para o povo que estava ali com ele: não temas o povo dessa terra, pois será comido por nós como pão, e o Senhor está conosco, não os temais. Quando ele voltou de espiar a terra, ele tinha essa convicção no seu coração, porque Deus já havia prometido a terra para eles. Passado 40 anos, Moisés havia morrido. Quem iria liderar esse povo seria Josué. Por isso o temor, por isso a insegurança, a incerteza, a dúvida, que geralmente acontece a qualquer ser humano, numa situação de que nós não temos nenhum controle. Então Josué, apesar dele ter estado com Deus, ter estado com Moisés e ver o que Deus fazia através de Moisés, como Deus falava com Moisés, apesar dele ter essas experiências com Deus, ele ficou temeroso, porque é uma situação em que ele não controlava. E ele sabia que o povo daquela terra é um povo guerreiro, um povo que já estava acostumado a guerrear. E eles teriam que enfrentá-los. Deus prometeu a terra a eles, mas eles teriam que guerrear para conquistar. E sabendo do temor de sabendo do temor de Josué, Deus, que conhece o coração dos homens, falou para ele nesse versículo 9. Deu essa palavra para ele nesse versículo 9. E como nós lemos aqui no texto: não te ordenei isso? Esforça-te e ser corajoso. Não tenhas medo, nem te assuste, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Então, Josué recebeu essa palavra de Deus, essa palavra de fortalecimento, porque Deus conhecia o coração dele. Apesar dele ter dito que eles poderiam entrar na terra, que eles iam devorar aqueles moradores como pão, agora havia um temor no seu coração. Como diante de todas as dificuldades que nós enfrentamos, há também um temor no nosso coração. Não é porque ele era um fracote, era o temor natural da situação que ele ia enfrentar, dessa nova situação que ele ia enfrentar, porque agora ele era o líder. Aqui, quando ele veio de espiar a terra, Moisés estava liderando o povo, agora ele era o líder, ele que ia à frente do povo. Então, por isso havia um temor no seu coração. Josué podia ter plena confiança, e ele teve plena confiança, que essa situação seria, eles iam enfrentar tranquilamente, porque Deus havia dito a ele que estaria com eles. No versículo 5, e eu acho esse versículo tremendo e muito poderoso para qualquer situação em que a gente enfrentar, e também para a situação de Josué, Deus fala para ele assim no versículo 5: como estive com Moisés, assim estarei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Josué foi, atravessou o Jordão e entrou na terra, e conquistou a terra. Porque Deus havia prometido a ele que estaria com ele todos os dias. E a gente conhece o restante da história, que ele entrou na terra e foi conquistando cada momento que eles foram conquistando, cada momento que eles foram vivendo ali. Deus estava com ele. E hoje nós estamos enfrentando uma situação também difícil, muito difícil. Uma situação de pandemia que nunca tínhamos visto antes. Isso traz temor no nosso coração, porque nós não controlamos essa situação, não sabemos como vai ficar e não sabemos como
como enfrentar e não sabemos também como vai ficar daqui para frente, porque nós não temos o controle. Mas Deus continua no trono, Deus está no trono, Deus controla todas as coisas, Deus não é pego de surpresa. Essa pandemia não surpreendeu Deus. Ele é que nos surpreende da maneira que age conosco. Ele não foi pego de surpresa com essa pandemia, com essa situação difícil que estamos atravessando. O mundo parou. Nunca tínhamos visto isso. E ficamos temerosos. Só que Deus tem o controle sobre todas as coisas. Deus está no trono. Ele não perdeu o controle da situação. Ele continua sendo Deus, apesar dessa situação que estamos enfrentando. Deus está no trono, Deus está controlando todas as coisas, Deus está nos sustentando e tem nos sustentado, nos fortalecido. E esse momento vai passar. Mas precisamos passar com paz. Precisamos confiar naquilo que Deus falou para Josué e que fala conosco também. Como estive com Moisés, estarei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Como Josué se fortaleceu no Senhor e atravessou o Jordão e foi para a terra prometida que Deus havia prometido, Canaã, nós também podemos ser fortes. É o Senhor quem está conosco e nos faz forte. É Ele quem vai nos ajudar a passar por esse momento em paz. Como Deus orientou a Josué para meditar no livro da lei, para que ele fosse bem-sucedido, para que o seu caminho prosperasse, para que ele, quando tivesse que tomar as decisões, ele estivesse baseado na palavra de Deus, naquilo que o Senhor deixou orientado através de Moisés, por Moisés, ele também poderia agora usar da palavra para tomar as decisões que ele precisaria tomar. Deus está nos dando essa oportunidade de conhecê-lo mais ainda. Deus está nos dando essa oportunidade de sermos mais fortalecidos e sermos bem-sucedidos. E Ele deixa essa orientação para nós, para aproveitar esse tempo para meditar na sua palavra, para orar mais, estar mais junto dele, estar conhecendo ele mais de perto, tendo mais intimidade com ele, porque Isaías diz que se nós buscarmos a Deus, ele se deixará achar. Então esse período para a gente buscar mais ainda o Senhor, a gente aproveitar mais ainda estar com Ele. E a gente tem certeza de que Ele está conosco, porque Ele nos prometeu, como Ele prometeu para Josué, Ele prometeu para nós também. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E essa é uma promessa que ninguém pode tirar de nós. Isso enche o nosso coração de paz, porque Ele mesmo disse: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como dá o mundo. E Paulo também nos orientou e deixou essa palavra para nós, que a paz que excede todo entendimento guardará nossos corações e a nossa mente em Cristo Jesus. Então a gente vai passar por esse período com a presença de Deus e com o coração cheio de paz. Essa é a força que Deus nos dá, a presença dEle, porque nós não somos fortes, nós dependemos exclusivamente de Deus, nós dependemos dEle, é Ele quem nos fortalece, é Ele quem enche o nosso coração de paz para superarmos essa grande situação que estamos passando. Foi Ele que encheu o coração de paz de Moisés, de Josué, para que ele pudesse entrar na terra. E Ele está conosco. Ele está conosco, o Todo-Poderoso. Não é uma pessoa qualquer, é o Todo-Poderoso conosco. Nos fortalecendo, nos fazendo forte nesse momento
de angústia, de incerteza, de medo, Ele está nos fortalecendo, enchendo o nosso coração de paz para passarmos por essa grande dificuldade. E quando isso tudo acabar, nós vamos sair dessa situação mais forte. Nós vamos sair fortalecidos na força do Senhor. Nós vamos estar mais fortalecidos porque é mais tempo que a gente tem passado com Ele. E a gente tem que aproveitar isso. Deus está nos dando esse tempo para passarmos com Ele e a gente precisa aproveitar esse tempo. Meditar na Sua palavra, orar, passar um tempo maior com o Senhor. Aproveitar essas mensagens que estão sendo gravadas, que enriquecem o nosso coração. Cantar louvores ao Senhor, escutar louvores ao Senhor. Ler um bom livro que nos abençoa também a vida. Mas principalmente meditar e orar. Meditar na palavra e orar. Para que a gente ouça a voz do Senhor e a gente entenda que Ele está conosco todos os dias. A gente pode dizer que nós somos fortes porque é o Senhor quem nos fortalece. E Ele está conosco todos os dias, até a consumação do século, para encher o nosso coração de paz, para atravessarmos essa situação. E quando eu digo que para sermos fortes, ou para você ser forte, não é para você sair de peito aberto aí, ignorando todas os conselhos ou as informações que as autoridades têm passado para nós de isolamento social e você ir para a rua de qualquer maneira, enfrentar esse vírus de peito aberto, achando que nada vai te pegar, porque Deus está contigo, Ele é todo poderoso, Ele vai me guardar, Ele vai me livrar de tudo. Não é isso que eu estou dizendo para você. Vai para a rua, Deus é contigo. Vai trabalhar, Deus é contigo. Vai voltar às suas atividades normais, Deus é contigo. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo, o que eu estou afirmando é que Deus conosco nos faz forte. E Ele nos ajuda a superar essa situação que estamos atravessando. Enchendo o nosso coração de paz. Porque nós precisamos de paz para vivenciar todas essas situações e todas essas notícias ruins que vão chegando. E daqui para frente a gente não sabe como é que vai fazer. Há uma insegurança no nosso coração também, depois que essa pandemia passar, como é que vai ser? Alguns não vão ter os seus empregos. Eu quero dizer para você, continue sendo forte no Senhor. Ele está no controle. Se Ele permitiu que tudo isso viesse às nossas vidas, Ele está passando conosco. E é assim que a gente vai ser forte no Senhor. Porque cada situação essa situação que a gente já está enfrentando da pandemia e cada uma que vier com isso, a gente vai ser fortalecido no Senhor. E aí quando a gente vai voltar cheio da presença de Deus, aproveitando esse tempo com Ele. A gente vai voltar cheio de experiências para contar, testemunho para dar daquilo que Deus fez e está fazendo em nós, na nossa vida, na vida dos nossos familiares. E nós vamos testemunhar isso. Quando a gente voltar a estar junto, a glória do Senhor vai ser manifestada em nossas vidas de uma maneira toda especial, porque ela tem sido manifestada a cada dia. Mas quando a gente estiver junto, que é um momento agradável, um momento da presença de Deus também conosco, na igreja, junto, podendo estar junto, a gente vai ver a manifestação do poder de Deus também em nossas vidas. Quando a gente começar a falar daquilo que Deus fez, quando a gente começar a sentir a presença bem notória do Senhor no meio do povo, não só agora, enquanto estamos sozinhos, que é gostoso a gente sentir, mas quando a gente estiver junto e a presença dele bem notória no nosso meio. Deus está permitindo esse tempo para que a gente se fortaleça e volte ainda mais forte. Continue crendo nesse Deus Todo-Poderoso. Continue buscando a presença dele ainda mais nesse tempo.
continue se fortalecendo no Senhor, para que o que vier a gente não venha nos abalar, mas que a gente possa passar em paz, com segurança que o Senhor está conosco, porque foi promessa dele. Como ele prometeu para Josué, que estaria com Josué aonde quer que ele estiver, o Senhor prometeu para nós também que estaria conosco todos os dias, aonde nós estivermos, independente da situação que estivermos enfrentando, o Senhor vai estar conosco todos os dias. Essa palavra que eu queria deixar para nós, para mim e para você. Isso enche o meu coração também de alegria, saber que Deus está conosco, que Deus está comigo, que Deus está contigo, que Deus está conosco, a igreja amada dele, que ele não abandonou e nunca vai abandonar, porque no versículo 5 ele diz que nunca esqueceu e nunca vai nos deixar. Versículo 5 de Josué, capítulo 1. Então ele não nos abandona. Ele parou o mundo para que a gente tivesse mais tempo com ele. Ele parou o mundo porque importa comigo e com você. E ele quer nos ver junto dele, na presença dele, e a gente glorificando e honrando a ele. E ele vai nos dar as orientações que precisamos tomar em toda e qualquer situação, quando a gente estiver buscando ele, e ele vai nos orientar. Essa é a palavra que eu queria deixar para nós. Que Deus continue nos abençoando. Que Deus continue nos fortalecendo na força do seu poder. Amém, igreja? Um forte abraço a essa amada igreja querida que tanto me faz falta. Que o Senhor Jesus continue nos fortalecendo na força do seu poder. Até breve. Um abração no seu coração. Até breve. Daqui a pouco estaremos juntos. Fica na paz.